Oferecimento: Pasta Chefe. Almoço aos sábados e domingos para entrega. 43 99172 8933, Londrina, Paraná. Liz Roupas e Lingeries, no Boulevard Shopping Center, Londrina. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast de hoje, quarta-feira, 27 de setembro de 2023. Aquele nosso super abraço para o André Gaboni, irmão do nosso ouvinte Renan, que fez aniversário no último dia 21 e chegou aí na faixa dos 40. Muito bem-vindo, viu? Parabéns! Eles são de Jundiaí, São Paulo. Também para a Cecília e o Edson Reginato, de Medianeira, aqui no Paraná. Todas as manhãs tomo meu cafezinho aí com vocês, viu? Um super abraço também para a Tatiana, de São Paulo, capital. A Lívia, que fez aniversário no dia 12 de setembro e comemorou também 17 anos de casamento. Então, Deus abençoe a Lívia e o Leandro. A Simone, de Carapicuíba, São Paulo. E Luana Rezende, de Campinápolis, Mato Grosso, e Sertório Divino, que é ouvinte de Aparecida de Goiânia, Goiás. Hoje, a igreja celebra um gigante da caridade, São Vicente de Paulo. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que para socorro dos pobres e formação do clero, enriquecestes o presbítero São Vicente de Paulo, com virtudes apostólicas, fazei-nos animados pelo mesmo Espírito, amar o que ele amou e praticar o que ensinou. Amém. Lucas, capítulo 9, versículos de 1 a 6. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus convocou os 12. Deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. E enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí, e daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao saírem daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje descreve a missão que os 12 receberam de Jesus. Mais adiante, Lucas fala da missão dos 72 discípulos, lá no capítulo 10. Os 2 evangelhos se completam e revelam a missão da igreja. Jesus chamou a si os 12 e deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. E ele os enviou para proclamar o reino de Deus e para curar os enfermos. Ao chamar os 12, Jesus intensifica o anúncio da Boa Nova. O objetivo da missão é simples e claro. Eles receberam o poder e a autoridade para expulsar demônios, curar doenças e anunciar o reino de Deus. Assim como as pessoas ficaram maravilhadas ao verem a autoridade de Jesus sobre os espíritos impuros e verem o seu caminho do anúncio da Boa Nova, o mesmo deve acontecer com a pregação dos 12 apóstolos. Jesus os envia com as seguintes recomendações: não leveis nada consigo, nem cajado, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem 2 túnicas. Vão de casa em casa, mas não fiqueis passando de um lado para o outro, mas em qualquer casa em que vocês entrarem, fiquem lá, e daí continuem sua jornada. Caso não sejam recebidos, sacudam a poeira dos pés em testemunho contra eles. Essas recomendações são meio estranhas para nós, mas elas têm um significado muito importante. Eles partem, é o início de uma nova etapa.
Agora não só Jesus, mas todo o grupo vai anunciar a boa nova ao povo. Se a pregação de Jesus causou conflito, ainda mais agora com a pregação de todo o grupo, isso vai se intensificar ainda mais. No tempo de Jesus, existiam vários movimentos de renovação. Essênios, fariseus, zelotes. Também eles procuravam uma nova forma de convivência comunitária e tinham os seus missionários, como está lá em Mateus capítulo 23. Mas essas pessoas, quando iam em missão, eram preconceituosas. Eles carregavam cajados e bolsas para guardar comida, estocar. Eles não confiavam nos alimentos e nem sempre eram puros. Ao contrário dos outros missionários, os discípulos de Jesus receberam diversas recomendações que os ajudaram a compreender os pontos fundamentais da missão de anunciar a boa nova. Primeiro, devem ir sem nada. Isso significa que Jesus os leva a confiar na hospitalidade, porque quem vai sem nada, vai porque confia nas pessoas e acredita que será bem recebido. Com esta atitude, criticam as leis da exclusão, ensinada pela religião oficial, e mostram através de uma nova prática que tinham outros critérios de comunidade. 2. Deviam permanecer na primeira casa até partirem para outra região. Ou seja, eles tinham que conviver de forma estável e não simplesmente passar de casa em casa correndo. Tinham que trabalhar com todos e viver com o que recebiam de doação, porque o trabalhador tem direito ao seu salário. Lucas capítulo 10. Por outras palavras, devem participar da vida do povo, e o povo irá recebê-los na sua comunidade e partilhar com eles a sua casa, a sua comida. Isso significa que eles precisam ter confiança, sobretudo no Espírito Santo, para compartilhar a vida. Isso explica também a severidade das críticas dirigidas a quem rejeita a mensagem, sacudir o pó dos pés em protesto contra eles, porque não rejeitam o novo, mas o seu próprio passado. Terceiro, devem curar os enfermos, expulsar os demônios, ou seja, devem exercer a função de defensor, goel, e acolher os excluídos do clã, da comunidade. Com esta atitude, criticam a situação de desintegração da vida de comunidade, sobretudo do clã, e indicam opções concretas. A expulsão dos demônios é um sinal da vinda do reino de Deus, como está no capítulo 11 de Lucas. 4. Devem comer o que as pessoas lhes dão. Eles não podem viver separados da alimentação, mas tinham que aceitar a comunhão com os outros, comer com os outros. Isso significa que no contato com as pessoas, eles não devem ter medo de perder a pureza que lhe foi ensinada. Com essa atitude, criticam as leis de pureza vigentes e indicam através da nova prática que possuem outro acesso à pureza, que é a intimidade com Deus. O reino de Deus ocorre e se torna presente quando as pessoas, motivadas pela fé em Jesus, decidem viver juntas em comunidade para dar testemunho e assim revelar a todos que Deus é Pai e que nós, seres humanos, somos irmãos. Jesus quis que a comunidade local fosse mais uma vez expressão da aliança do reino, do amor de Deus Pai, que nos torna todos irmãos e irmãs. São Vicente de Paulo, padroeiro das associações de caridade. Ele nasceu em 1581, na cidade de Gasconha, região da França, no seio de uma família de camponeses. Embora tenha passado a sua adolescência no campo, a sua perspicácia foi percebida por um benfeitor que lhe ofereceu a oportunidade de estudar. Em 1600, com apenas 19 anos, foi ordenado sacerdote, mas obteve o diploma em teologia somente em 1604. Abriu uma escola particular, mas teve muitos gastos. Além disso, durante uma viagem marítima de Marsella a Narbonne, seu navio foi atacado por piratas. Vicente foi preso e vendido como escravo em Tunis. Ao receber sua alforria, 2 anos depois voltou para a França, graças ao seu terceiro patrão, que no entanto se converteu ao cristianismo.
Em 1612, tornou-se pároco de uma igreja na periferia de Paris. No entanto, conheceu o cardeal Pierre de Berulle, que foi seu diretor espiritual por muito tempo. Desta forma, começou suas atividades como catequista. Em 1613, foi encarregado da formação dos filhos dos marqueses de Gonde, onde permaneceu 4 anos. Ali, percebeu o enorme abismo entre ricos e pobres, não só do ponto de vista material e social, mas também cultural e moral. Sua preocupação com a pobreza foi compartilhada pela Marquesa Gonde, que colocou uma grande quantidade de dinheiro à sua disposição para que fosse instituída uma obra de pregação quinquenal, onde os camponeses das suas terras vinham para receber instrução. São Vicente de Paulo deixou temporariamente o castelo para trabalhar em uma pequena paróquia na periferia da cidade. A primeira coisa que Vicente fez como pároco foi cuidar de uma família doente, que não tinha o que comer. Porém, percebeu que quando o dinheiro acabasse, a família voltaria à sua indigência de antes. Buscou outro meio, mais eficiente e a longo prazo para ajudar. No dia 20 de agosto de 1617, nasceu a primeira célula da Caridade Vicentina, que foi confiada, segundo os ditames da sociedade, às mulheres, que foram chamadas servas dos pobres. A instituição cresceu de modo extraordinário, obtendo em tempo recorde a aprovação do bispo de Lyon. São Vicente de Paulo voltou ao castelo de Gonde mais para tratar da promoção humana e material dos camponeses. Depois se transferiu a Paris, porque nas grandes metrópoles é que as diferenças sociais entre quem tem tudo e quem não tem nada são maiores. Sentiu que era ali que devia intervir. Na capital, muitas senhoras nobres, ansiosas de fazer beneficência, quiseram contribuir financeiramente para as obras de Monsieur Vicente. Assim, em 1617, nasceram as Damas da Caridade. A obra mais importante que realizaram foi a abertura de um hospital municipal, porém as senhoras não conseguiam atender às necessidades mais humildes. Por isso, em 1633, Vicente fundou uma congregação feminina, inovadora para a época, as Filhas da Caridade, que não seriam monjas, distantes do mundo e dedicadas à contemplação, mas freiras, irmãs dos últimos, que vivem ao lado deles no mundo e deles cuidam diariamente. Ainda hoje, as Filhas da Caridade são a maior família religiosa feminina da Igreja. A obra incessante de São Vicente de Paulo não se limitou apenas à comunidade das irmãs. Começou a pregar a palavra de Deus nas aldeias, onde muitos sacerdotes se uniram a ele. Assim nasceu uma nova comunidade que contava com a ajuda financeira da família Gonde, a Congregação da Missão, mais tarde conhecida como Lazaristas, cuja sede foi o convento de São Lázaro. São Vicente de Paulo faleceu em Paris, no dia 27 de setembro de 1660, com a idade de 79 anos. Não deixou nenhuma obra escrita, e sua única obra ou a sua obra-prima foi a caridade. Morreu como exemplo de caridade do verdadeiro amor, que não fazia distinção entre o de Deus e o do próximo. O amor a Deus e ao próximo se misturavam no serviço a um e a outro. A espiritualidade vicentina foi fundada na dupla descoberta de Cristo e dos pobres. Acreditam na igualdade entre a oração, a ação, o compromisso com o mundo e para o mundo. Concretiza-se com a evangelização e a promoção humana. Seus filhos religiosos se inspiram apenas nas regulae, que encarnam as características do espírito vicentino: simplicidade, humildade, mansidão, mortificação e zelo pela salvação das almas. A beatificação de São Vicente de Paulo aconteceu no dia 21 de agosto de 1729 pelo Papa Bento XIII. A celebração de canonização foi realizada no dia 16 de junho de 1737 pelo Papa Clemente XII, na Basílica do Vaticano. Em 1885, o Papa Leão XIII o proclamou padroeiro de todas as associações católicas de caridade. São Vicente de Paulo, vós que fostes admiravelmente dedicado aos pobres, ensinai-nos a sermos atentos para com essas realidades.
os nossos irmãos mais fragilizados. Dê a eles a graça da salvação e do encontro com Cristo. Dai força aos grupos vicentinos que dão continuidade à vossa obra. Amém. Por intercessão de São Vicente de Paulo, nessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Excelente quarta-feira para você e amanhã a gente se fala.